O estoicismo que ninguém te contou. E se eu te dissesse que o estoicismo que você aprendeu está errado? Você começa a seguir ele para parar de sentir ansiedade. Ele até funciona por uns meses. Depois, você fica ainda mais ansioso do que antes. E não é falta de disciplina. É que venderam para você uma versão errada dessa filosofia. O estoicismo que venderam por aí. Pessoas fortes não sentem. Ignore suas emoções. Se está ansioso, falta disciplina. Eles reduziram uma filosofia de mais de 2000 anos em frases de efeito. Você já deve ter ouvido alguma dessas frases em algum lugar. Tem gente que leva isso ao pé da letra. Acorda cedo, toma banho gelado, repete frases de guerreiro no espelho e no fundo continua tão ansiosa quanto antes. Só que agora carrega também a culpa de achar que devia ter vencido isso. Mas será que era isso mesmo que os estoicos realmente ensinavam? Porque se fosse, por que tantas pessoas seguem esse caminho e um tempo depois se sentem ainda mais ansiosas? E o pior, começam a sentir culpados por isso. Acham que é falta de força, de disciplina. Mas talvez o problema seja outro. Lutar contra o que você sente é uma batalha impossível. Você pode esconder essa emoção, pode ignorá-la por um tempo, pode até fingir que ela não existe, mas isso não faz ela desaparecer. Na maioria das vezes, ela volta e volta cobrando juros. Existe uma diferença enorme entre reprimir uma emoção e não deixar que ela decida nas suas ações. Quem confunde essas duas coisas entra em um ciclo. Sente medo e ainda se sente culpado por sentir medo. Sente ansiedade e passa a achar que está falhando como pessoa. Sente tristeza e se cobra por não estar acima disso. É exatamente aí que o problema começa. Porque agora você não está lidando só com uma emoção, está lidando com uma emoção, mais a culpa de senti-la, mais a sensação de estar fracassando numa filosofia que deveria te ajudar. Isso não é estoicismo. É uma coisa vestida com a roupa dele. O que os estoicos realmente diziam? Então, o que eles ensinavam de fato? A resposta, ela pode te surpreender. Porque, ao contrário do que virou moda na internet, os estoicos nunca disseram que você deveria parar de sentir. Marco Aurélio, imperador da Roma, escrevia à noite, sozinho, sobre o próprio medo e sobre o cansaço de lidar com pessoas difíceis. Aquilo que hoje chamamos de meditações era, na prática, um diário particular. Ele nunca imaginou que alguém fosse o ler. Sêneca escreveu cartas inteiras sobre ansiedade, sobre o medo da morte, sobre a dificuldade de manter a calma. Epiteto tinha ainda mais motivo para sofrer. Viveu boa parte da vida como escravo, machucado, sem controle sobre quase nada da própria existência. E foi justamente dali, dessa falta de controle, que nasceu uma das ideias mais importantes da filosofia estoica. Nenhum desses três negou o que sentia. O que eles buscavam era outra coisa. Entender a diferença entre sentir uma emoção e deixar ela assumir o controle. Pensa numa pessoa que precisa fazer uma apresentação importante. O medo aparece, o coração acelera, as mãos suam. Um estoico raso diria: para de sentir medo. Só que isso não funciona, nunca funcionou. Você já tentou só parar de sentir alguma coisa e conseguiu? O estoicismo de verdade faz uma pergunta bem mais simples. O que depende de mim agora? Se preparar, respirar, entrar na sala, fazer a apresentação, mesmo com o medo ainda ali, do lado de fora, sem ir embora. Isso é agir com razão, não eliminar a emoção,
mas não deixar que ela escolha por você. Coragem para os estoicos nunca foi a ausência de medo, foi agir apesar dele. A dicotomia do controle. Existe um conceito no centro de tudo isso, que os estoicos chamavam de dicotomia do controle. O nome complica, a ideia é simples. Tudo na vida cabe em duas categorias: o que depende de você e o que não depende. O clima de amanhã, a opinião dos outros, o resultado de uma entrevista, um diagnóstico do médico, nada disso está nas suas mãos. O que depende de você é bem mais estreito. Sua atitude, seu esforço, suas escolhas. Como você reage ao que acontece. Parece óbvio quando alguém fala, mas repara na sua rotina. Quanto tempo você já gastou remoendo uma mensagem que não foi respondida? Ou um comentário que alguém fez sobre você nas costas? Os estoicos diriam: você está gastando energia limitada numa coisa que não vai te obedecer. Isso não significa parar de se importar com o resultado. Significa parar de sofrer duas vezes. Uma com o problema, outra tentando controlar o que nunca esteve sob o seu controle. Epiteto resumia isso de um jeito direto. Perturbação não vem dos fatos, vem da interpretação que fazemos deles. Duas pessoas passam pela mesma demissão. Uma passa meses destruída, achando que é um fracasso pessoal. A outra sofre, chora, mas em poucas semanas já está atrás de outra coisa, porque entendeu que aquilo não define o valor dela. O fato foi o mesmo, a reação foi diferente. E é aí que mora a liberdade estoica. Não no que acontece com você, mas no espaço entre o que acontece e como você responde a isso. Aí, se você tá curtindo entender o estoicismo desse jeito, sem fórmula pronta, sem venda de curso, se inscreve aqui no canal. Toda semana eu trago um conceito desses, direto dos textos originais, sem filtro de coach de internet. O impacto disso na vida real. Imagina que você precisa pedir um aumento para o seu chefe. Durante dias, você ensaia o que vai dizer. Imagina todas as respostas possíveis. Pensa no pior cenário. Na hora, você desiste. Não porque não sabia o que falar, mas porque ficou esperando o medo ir embora. O Epiteto percebeu algo há quase 2000 anos. Na maior parte das vezes, o sofrimento não vem das situações em si, vem da interpretação que a gente faz dela. Antes mesmo da conversa acontecer, a sua mente já criou 10 finais diferentes. O chefe recusando, você sendo demitido, todo mundo julgando. E no fim, nada daquilo aconteceu. O problema nunca foi a conversa, foi tudo que sua mente construiu antes dela. Agora, imagine outra pessoa. Ela também sente medo, também fica ansiosa, mas se faz a mesma pergunta sempre. O que depende de mim agora? Se preparar, organizar as ideias, falar com respeito, aceitar que as respostas não estão nas suas mãos. Marco Aurélio lembrava a si mesmo, quase todos os dias, que existem coisas que dependem dele e coisas que nunca vão depender. Você não controla a resposta do seu chefe, não controla a reação dos outros, não controla o futuro, mas controla decidir agir agora. Vale o mesmo para as outras áreas da vida. Numa pessoa que termina um relacionamento longo, ela não controla se o ex vai sentir falta dela, nem quanto tempo vai levar para doer menos. O que ela controla é bem mais simples. Se vai cuidar de si mesma essa semana, dormir direito, procurar ajuda quando precisar. Talvez essa seja uma das ideias mais libertadoras do estoicismo. Você não controla o resultado, mas controla a coragem de agir mesmo sem saber o resultado. O estoicismo nunca foi sobre eliminar emoções, é sobre não deixar que elas decidem a direção da sua vida. O problema nunca foi você. Agora,
Pensa por um instante. Quantas vezes você já tentou esconder o que estava sentindo? Não porque queria, mas porque achava que sentir medo, ansiedade ou tristeza era sinal de fraqueza. Talvez você tenha passado anos tentando virar alguém que nunca existiu. Alguém que nunca sente medo, nunca duvida, nunca se abala. Mas será que deveria ser esse o objetivo? Os estoicos nunca tentaram deixar de ser humanos. Eles queriam viver bem, apesar de serem humanos. A força talvez não esteja em vencer uma emoção, está em não deixar que ela defina quem você é. Sentir medo não faz de você um covarde. Sentir ansiedade não faz de você incapaz. Sentir tristeza não faz de você fraco. A questão nunca foi o que você sente, é o que você escolhe fazer depois disso. E essa escolha, pequena como parece no momento, é o único lugar onde você realmente tem poder. Por muito tempo, venderam a ideia de que ser forte era não sentir, mas talvez a força de verdade nunca tenha sido essa. Talvez ela esteja em continuar caminhando, mesmo com medo, em continuar amando, mesmo depois de uma decepção, em continuar tentando, mesmo depois de um fracasso. E é curioso, porque a gente passa tempo demais tentando controlar aquilo que nunca esteve sob o nosso controle. Os próprios sentimentos, a opinião dos outros, o resultado das coisas, que acaba esquecendo de cuidar da única coisa que realmente depende da gente, as nossas escolhas. Talvez seja por isso que o estoicismo continua tão atual 2000 anos depois. Não porque transforma a gente em máquina, mas porque lembra a gente de algo profundamente humano. Você não escolhe tudo que sente, mas sempre pode escolher a atitude que vai ter diante disso. E talvez essa seja a liberdade que os estoicos procuravam. Não a liberdade de nunca sentir medo, mas a de não viver como prisioneiro dele. Agora, você entende por que a versão superficial é a que mais viraliza. O estoicismo de verdade não promete nada rápido. Não tem antes e depois, não tem fórmula, não tem atalho. Ele exige evolução real e isso acaba não vendendo. Mas pega essa ideia, reflete sobre ela, lê os estoicos e tira as suas próprias conclusões. E, acima de tudo, se permita sentir.